Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo à nossa aula sobre orações subordinadas adverbiais. Estamos fazendo essa videoaula com o intuito de que você aprenda. Nossa disciplina é Linguística 2. Nossa equipe é composta por Beatriz Eduarda, Cristiane da Silva, Érica Michele, Paula Cavalcante e, por fim, Robert Mateus. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso vídeo-aula sobre orações subordinadas adverbiais. Antes de estudarmos sobre elas, vamos recapitular o que são orações. São frases que contêm um verbo ou a locução adverbial. Podemos chamar o conjunto de orações de período, ou seja, período é uma frase organizada em oração ou orações. Ele termina sempre por uma pausa bem definida, que se marca na escrita, como ponto final, interrogação, exclamação e reticências. O período divide-se em simples, quando ele é constituído ou formado por uma oração. Exemplo, ela saiu cedo. Ela, o sujeito, saiu, o verbo, saiu cedo, o predicado. E o composto, quando ele é constituído ou formado por duas ou mais orações. Temos, por exemplo, ela saiu cedo e chegou pontualmente. Observamos aí dois verbos, o verbo saiu e chegou, ou seja, duas orações. Isso que é chamado de composto. Hoje daremos atenção à análise das orações que constituem o período. Algumas orações são independentes, autônomas, ou seja, cada uma tem sentido próprio. Quando isso acontece, dizemos que é um período composto por coordenação. Já em outros casos, observamos que há orações que exercem função sintática em relação a outra. Oração do período. Quando isso acontece, chamamos de período composto por subordinação. Quando o período composto for subordinação, teremos sempre a presença de uma oração principal e uma oração subordinada. A oração principal, ela não exerce nenhuma função sintática em outra oração do período. A oração subordinada, ela desempenha sempre uma função sintática, como, por exemplo, sujeito, predicado, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, agente da passiva, adjunto adnominal, adjunto adverbial e aposto. Em outra oração, já que ela sempre será um termo ou parte de um termo de uma oração principal. De acordo com a função sintática que elas exercem, elas são classificadas em substantivas, elas exercem função de um substantivo. Adjetivas, elas exercem função de um adjunto adnominal. E, por fim, as adverbiais, que elas exercem função de adjunto adverbial. Mas o que é um adjunto? O que é adjunto adverbial? O adjunto adverbial é um termo acessório da oração. São aqueles que modificam ou especificam outros termos da oração. Eles não são essenciais para a estrutura sintática das orações. Qual a sua definição? É o termo da oração que se liga a um verbo já com sentido completo, com ou sem preposição, a fim de indicar uma circunstância qualquer. Por exemplo, o inverno chegou cedo. O verbo chegou, adjunto adverbial, cedo. Os viajantes chegaram a São Paulo. Chegaram, o verbo, e o adjunto adverbial a São Paulo. Uma observação. O adjunto adverbial pode também estar ligado a adjetivos ou advérbios, para intensificar o sentido deles. Por exemplo, Edson é muito estudioso. Muito é um adjunto adverbial e estudioso é um adjetivo, que está ligado ao adjunto adverbial. Humberto fala muito bem. Muito é o adjunto adverbial e bem é o advérbio. São inúmeras as circunstâncias que o adjunto adverbial pode exprimir. Vejamos as mais comuns. A. Lugar. Moro em São Paulo. B. Tempo. Cheguei cedo. C. Modo. Falava bem. D. Instrumento. Cortou-se com a faca. E. Intensidade. Falava muito. F. Assunto. Falavam sobre política. G. Causa. Morreu de tuberculose. E H. Finalidade. Estudou para a prova. O adjunto adverbial também pode ser expresso por uma oração, que receberá o nome de oração subordinada adverbial. Por exemplo, cheguei quando eram 10 horas. Quando eram 10 horas é uma oração subordinada adverbial e é um adjunto adverbial.
Sabendo que o adjunto adverbial é um termo que pode vir em formato de oração, vamos agora nos aprofundar nesse caso. As orações subordinadas adverbiais são orações que, dentro do período composto, exercem a função sintática de adjunto adverbial. As orações subordinadas adverbiais são introduzidas por conjunções subordinativas e exprimem circunstância de tempo, consequência, causa, comparação, concessão, proporção, condição, conformidade e fim. Essas conjunções não têm função sintática, contudo, elas são muito importantes, pois é através dela que veremos as classificações das orações. Bem, vamos ver se você entendeu. Nesse exemplo, saímos tarde. Tarde é um advérbio. Ou seja, nessa oração, tarde aqui é o nosso adjunto adverbial. Nessa segunda oração, saímos quando era tarde. Opa, estamos falando a mesma coisa, mas de forma diferente. Nesse caso, temos uma oração. É uma oração subordinada adverbial. Bem, nós já aprendemos que as orações subordinadas adverbiais iniciam-se pelas conjunções subordinativas e podem exprimir várias circunstâncias. A nomenclatura gramatical brasileira faz referência de 9 tipos, e agora nós vamos estudar. Bem, recapitulando, uma última vez, orações subordinadas adverbiais, conforme definimos anteriormente, são aquelas que exercem a função sintática de adjunto adverbial, a função própria do advérbio. Mas por que são subordinadas? Elas são subordinadas porque elas exercem uma função sintática sobre uma oração principal, ficando subordinada a ela. Mas por que adverbial? É adverbial porque exerce a função de adjunto adverbial, que é a função própria do advérbio. Agora vamos estudar cada uma delas e suas classificações. A primeira que vamos estudar é a causal. A causal exprime uma circunstância de causa, aqui entendida como motivo. Isso é, aquilo que determina ou provoca um acontecimento. Ou seja, o acontecimento vai ser a causa da ação. Nesse exemplo nós temos, não viajamos porque estava chovendo. Porque estava chovendo é a causa de não termos viajado. Ou seja, essa segunda oração é a oração subordinada adverbial causal, que está subordinada à nossa primeira oração, a oração principal. Algumas conjunções que nós observamos que fazem parte das conjunções subordinativas, que têm o sentido de causa, são porque, visto que, já que, uma vez que, como e quando esse como equivale a porquê. O segundo tipo que nós vamos estudar é o tipo comparativa, orações subordinadas adverbiais comparativas. O que são? São orações que exprimem circunstância de comparação, isto é, ato de confrontar dois elementos, a fim de se conhecer as semelhanças ou diferenças existentes entre eles. Ou seja, choveu, como chove em Manaus. Como chove em Manaus, está comparando com outra localidade. Por exemplo, eu posso dizer, choveu em Recife, como chove em Manaus. Essa segunda oração, ela está fazendo uma comparação com a segunda. Ela é o adjunto adverbial da primeira oração, choveu. Assim sendo, nós podemos classificá-la como oração subordinada adverbial comparativa. Alguns exemplos de conjunção que nós podemos ver nesse caso são como e o que, quando esse que está precedido de mais ou de menos. Então, mais que, menos que, causa aí a comparação. O terceiro tipo que nós vamos estudar é o tipo consecutiva. A consecutiva exprime circunstância de consequência, resultado ou efeito de uma ação qualquer. Então, sempre que nós observarmos uma consequência e a oração for subordinada, nós já sabemos que a consecutiva exprime essa circunstância. Vamos ver um exemplo? Choveu tanto que o jogo foi suspenso. Que o jogo foi suspenso é a consequência de ter chovido tanto. Chovido tanto, nesse caso, vai ser a oração principal, e a oração subordinada adverbial consecutiva será que o jogo foi suspenso. As conjunções que representam isso, nós já aprendemos que tem o quê? Que. E esse que é a principal conjunção consecutiva, e ele é precedido de um termo intensivo. Tão, tal, tanto, tanto que, tal que, tão que. A gente já sabe que essas construções, elas trazem essa ideia de consecução. Bom, a próxima que vamos estudar é a concessiva. A concessiva exprime circunstância de concessão. Concessão é o ato de conceder, de permitir, de não negar, de admitir uma ideia contrária. Então, quando percebemos que existe esse choque, ideias contrárias, vamos ficar ligados. Talvez estejamos falando de uma concessiva. Vamos ver um exemplo? Bem, choveu. Embora a meteorologia previsse bom tempo. Ora, se a meteorologia previsse bom tempo, é inesperado que tenha chovido, mas aconteceu. Esse embora, ele traz um sentido de contradição. Então, nesse caso, choveu é a nossa oração principal e, embora a meteorologia previsse bom tempo, é a nossa oração subordinada adverbial concessiva. As principais conjunções concessivas são embora, se bem que, ainda que, mesmo que, por mais que, por menos que, conquanto. É muito fácil reconhecer uma oração concessiva, uma vez que ela sempre traz em si a ideia de apesar de. Por exemplo, tirou boa nota, se bem que não tivesse estudado. Tirou boa nota, apesar de não ter estudado. Bem, a próxima que estudaremos é a condicional. Na condicional, a gente vê que ela exprime circunstância de condição, entendida como uma obrigação, que se impõe ou se aceita para que um determinado fato se realize. Ou seja, uma coisa só vai acontecer, está obrigado a só acontecer se outra coisa acontecer, se outro determinado fato se realiza. Vamos ver um exemplo? Viajaremos se não chover amanhã. Se não chover amanhã, é a condição para que a gente viaje. Então, nós vemos aqui uma relação de condição.
viajaremos, sendo, portanto, nossa oração principal. Se não chover, amanhã, nossa oração subordinada adverbial condicional. Algumas conjunções são se, caso, contanto que, desde que. A oração condicional, ela traz sempre uma ideia de, na hipótese de, por exemplo, terminarei o trabalho amanhã, se tudo der certo. Terminarei o trabalho amanhã, na hipótese de que tudo der certo. Bem, seguindo, nós encontraremos a conformativa. A conformativa expressa a circunstância de conformidade, isto é, de acordo, de adequação, não de contradição, de conformidade. Por exemplo, choveu, conforme era previsto. Conforme era previsto, choveu. Aqui nós temos uma oração subordinada adverbial conformativa e aqui a nossa oração principal, choveu. Bem, as principais conjunções conformativas são conforme, segundo, consoante, como. Prosseguindo, nós temos as orações subordinadas adverbiais final. Quando é que elas serão finais? Quando elas exprimirem circunstância de finalidade. Entende-se por finalidade o objetivo, a destinação de um fato. Bem, como é isso na prática? Veremos. Os lavradores esperam a chuva, a fim de não perdessem a colheita. A fim que não perdessem a colheita é a finalidade deles esperarem a chuva. Eles estão esperando a chuva. O fim dessa espera é a fim de que não perdessem a colheita. Essa relação que nós vemos é uma relação de finalidade. Nesse caso, percebemos que essa segunda oração é a oração subordinada adverbial final, introduzida por essa conjunção, a fim de que traz a ideia de finalidade, e os lavradores esperam a chuva é a nossa oração principal. Outras conjunções, além de a fim de que também expressam a finalidade é para que. Seguindo, nós encontraremos a proporcional. E como é a proporcional? Ela exprime circunstância de quê? Proporção. Entenda-se por proporção a relação existente entre duas coisas, de modo que qualquer alteração em uma delas implique na alteração de outra. Então nós temos duas coisas em que uma está condicionada à outra, de maneira proporcional. Vamos ver um exemplo? À proporção que a civilização progride, o romantismo se extingue. O romantismo se extinguir está ligado à civilização progredir. O progresso da civilização está condicionado ao extinguimento do romantismo. Então nós temos o romantismo se extingue como a nossa oração principal, e aqui, introduzida pela conjunção à proporção, a nossa oração subordinada adverbial proporcional. Outras conjunções, além de à proporção que nós podemos observar nesse caso, nós também temos à medida que, quanto mais, quanto menos. Por fim, estudaremos nosso último tipo, que é o tipo temporal. O temporal exprime circunstância de tempo. Vamos ver como isso funciona na prática? Choveu quando eram 10 horas. Quando eram 10 horas, choveu. Nossa oração quando eram 10 horas, ela está subordinada à oração principal e ela marca tempo. Bem, as principais conjunções temporais são quando, enquanto, logo que, desde que, assim que. Ufa, conseguimos ver todos os 9 tipos de orações subordinadas adverbiais. Bem, vimos bastante coisa e sabemos que é muito para fixar. Pensando nisso, produzimos um mapa mental para que você consiga sintetizar todo o conteúdo que foi dado na aula. Você pode dar pausa e tirar um print nesse momento. Outra coisa importante para fixar o conteúdo é resolver exercícios, resolver questões, ver se você realmente entendeu. Para praticar, nós deixamos um arquivo com várias questões que nós elaboramos e esse arquivo já está com o gabarito. Por fim, vamos agora com vocês resolver algumas questões para que o conteúdo fique ainda mais fixado. Você já aprendeu tudo? Aham, sim. Então vamos por a aprendizagem vocês. Sendo assim, irei resolver junto com vocês esses 4 exercícios. Na primeira questão, vamos classificar as orações destacadas. Na primeira oração, diz o seguinte: embora tenha havido planejamento, a viagem não foi como esperávamos. Essa oração adverbial, oração subordinada adverbial, é concessiva. Isso porque ela expressa uma ideia contrária à oração principal. Nesse caso aqui, nós temos como oração principal: a viagem não foi como esperávamos. Como oração subordinada, embora tenha havido planejamento. Então, agora vamos para a segunda oração. Conquanto a população brasileira não tenha crescido, os pobres continuam mais pobres. Aqui também temos uma oração concessiva, justamente pela mesma causa da oração anterior. Mas vamos ver o sentido da frase. Os pobres continuam mais pobres, embora, que é o mesmo que conquanto mesmo que embora demora a ser uma condição concessiva. Nesse caso, a população brasileira não tenha crescido, embora a população brasileira não tenha crescido. Porque a medida que o Brasil cresce, as populações pobres ficam mais pobres, inclusive quando envolve o crescimento não planejado das cidades, junto com as questões do aumento do desemprego, as adolescentes morarem em periferias e tudo mais. Essas são as causas para os pobres ficarem mais pobres e para a depressão. Para a consideração, elaborar e estudar, as provas serão bem avaliadas. Aqui nós temos uma oração adverbial subordinada adverbial condicional.
Isso porque as provas serão bem avaliadas se elaboradas com cuidado. Mas nesse caso, a conjunção não está explícita, porque ela é uma oração adverbial condicional reduzida de particípio. Ela está reduzida com verbo particípio, seria a mesma coisa da seguinte forma: se forem elaboradas com cuidado, as provas serão bem avaliadas. Por último, na quarta oração, as duas ficaram irritadas porque a lagoa transbordou. Nesse caso, temos a oração subordinada adverbial causal. Isso porque as duas ficaram irritadas por conta do transbordamento da lagoa. Então, a classificação das orações destacadas são, respectivamente, alternativa F: concessiva, concessiva, condicional e causal. Agora vamos para a segunda questão. Apesar das garantias fundamentais do cidadão estarem bem definidas pela maioria das constituições democráticas, o exercício da cidadania plena no Brasil sempre foi limitado para a maior parte da população. A oração sublinhada expressa em relação à oração que aí sucede ideia de A. Comparação, B. Consequência, C. Causa, D. Concessão ou E. Condição. Bem, vamos analisar. O exercício da cidadania plena no Brasil sempre foi limitado para a maior parte da população. Aqui temos a oração principal. Agora, a oração subordinada. Apesar de as garantias fundamentais do cidadão estarem bem definidas pela maioria das constituições democráticas, aqui temos a oração subordinada, que indica uma ideia contrária à oração principal. Portanto, temos como resposta a letra D, concessão. Agora vamos para a terceira questão. A cidade alternativa que possui uma oração subordinada adverbial condicional. Letra A, levarei comida para que você possa alimentar-se durante a viagem. Não, essa aqui é uma oração adverbial final, porque indica a ideia de finalidade. Já B, tenho estudado mesmo que deveria. Não, para indicar causa, esse aqui no caso, uma oração simples. Letra C, não tendo clientes, você poderá ir embora mais cedo. Opa, essa aqui está certa. Mas vamos ver porque não seria letra D. Embora não conhece ninguém na cidade, logo se enturmou. Não, esse aqui indica uma ideia de concessão, portanto, uma oração adverbial concessiva. Portanto, temos gabarito a letra C. Não tendo clientes, você poderá ir embora mais cedo. Mas, nesse caso, é uma oração subordinada adverbial condicional reduzida e gerúndio. Isso porque ela serve a mesma coisa se tivesse sido escrita da seguinte forma: se não tiver clientes, você poderá ir embora mais cedo. Agora, para encerrar, vamos para a questão 4. Assine certo ou errado para as classificações das orações subordinadas adverbiais abaixo. Letra A. Já que passo por sua rua, posso lhe dar uma carona. Essa aqui seria uma oração adverbial condicional? Não. Por quê? Essa oração indica uma ideia de causa. Pois, posso lhe dar uma carona porque passo por sua casa. Que faria sentido se fosse oração adverbial condicional, portanto está errado. Já a letra B. Seu medo era tamanho que lhe paralisava as pernas. Oração adverbial consecutiva? Sim, porque ela indica a consequência do tamanho do medo de uma tal pessoa, nesse caso era, que lhe paralisava as pernas. Portanto, está correto. Já a letra D. Quanto mais envelheço, mais paciência tenho. Essa seria uma oração adverbial causal? Será? Não, porque ela indica uma proporção, portanto seria uma oração adverbial proporcional. Sendo assim, está errado.